Brasília, meus queridos, Brasília tem sido o inferno do brasileiro. Quando o Bolsonaro, ele foi sagrado vencedor na eleição de 2018, eu lembro do discurso que ele fez, muito improvisado, ao estilo do Bolsonaro, e ao final desse discurso ele dizia: menos Brasília e mais Brasil. E nós começamos a viver menos Brasília e mais Brasil, e vivemos menos Brasília e mais Brasil em 2019, 20, 21 e 22. Acontece que, com a eleição, porque existem fraudes processuais, eu já cansei de falar, como a do calendário para resoluções do TSE, nem entro no assunto de urna eletrônica, nós voltamos a viver mais Brasília, menos Brasil. Mais Brasília, menos São Paulo, mais Brasília, menos Minas, mais Brasília, menos Rio Grande do Sul, mais Brasília, menos Rio de Janeiro, mais Brasília e menos qualquer estado desta federação de mentira. Federação porque fede e não porque é composta de estados federados. Então, voltando a Brasília, resumindo a tragédia anunciada de ontem, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que está sequestrado pelos ministros que compõem e foi tornado MSTF. Repito, faço questão de insistir. Essa turminha, por unanimidade, né, ela aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra mais 6 investigados por coordenarem o tal do suposto de golpe de Estado, piriri pororó. Com a aceitação da denúncia da PGR, se tornaram réus Silvanei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Costa Câmara e Felipe Martins, que são ex-assessores de Bolsonaro, Marília Ferreira de Alencar e Fernando de Souza Oliveira. Delegados da Polícia Federal e Mário Fernandes, que é ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Durante o julgamento de ontem, o advogado nosso é um herói brasileiro. Eu faço questão de dizer isso. É um herói porque eu conheço o seu caráter. É uma pessoa que vive com humildade. É uma pessoa que se preocupa mais com os valores transcendentais, como moral, como respeito, como justiça, como Deus, do que com valores financeiros. Por isso ele é um herói. O advogado Sebastião Coelho, que representa Felipe Martins na ação, perguntou pelo paradeiro da chamada minuta de golpe. Vocês lembram que quando eu analisei aqui o protocolo das denúncias, eu falei para vocês, eu li tudo aquilo, né, quase 2.000 folhas, e não achei a minuta do golpe. Fala-se tanto do golpe, da minuta do golpe, não tem a minuta do golpe. O Sebastião Coelho, corajoso, como todo herói, o que me alegra e ao mesmo tempo me preocupa, ele perguntou, tá, mas e a minuta do golpe? Que vocês falam tanto, mas não tá lá. E o Alexandre de Moraes fez o Paulo Maluf. Sabe o que é fazer o Paulo Maluf? Você faz uma pergunta, ele responde o que ele quer, você insiste na pergunta e ele continua insistindo numa resposta que não tem nada a ver com a pergunta, tá? Vamos ver esse trecho. Sobre a questão da materialidade como requisito inicial para apurar e os indícios. Mas com relação à minuta que Vossa Excelência faz referência agora, salvo se nós passamos batido de toda a análise que fizemos do processo ao longo de todo esse tempo, em qual parte do processo está essa minuta do golpe? Nós vamos chegar lá. Ela não está... Aguarde é a do Marucide. Nós vamos chegar lá. Não. Tá? Ok, só para deixar claro. Obrigado, senhor presidente. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Para ter um crime e uma denúncia de um crime baseado num golpe que tem uma minuta de golpe, a minuta já devia ter chegado. Isso é uma confissão do Alexandre de Moraes de que isso é mera não, é grave arbitrariedade. Em outro momento, né, dessa data infeliz, o Flávio Dino comentava sobre vídeos publicados por pessoas na internet que afirmam ser juristas e que defendem
a exclusão de Moraes do processo, os classificando como, olha, o Flávio Dino diz, jurista, eu sou um jurista de internet para o Flávio Dino. Talvez eu não tenha peso suficiente para ser jurista como ele. Talvez se pusermos numa balança eu e Flávio Dino, pelo peso, seja mais jurista que eu. E eu digo isso, não é por gordofobia, deixo claro, é por ter me sentido ofendido. Você é um jurista de internet. Não, eu sou um jurista porque eu estudo direito. Eu estudo todo santo dia uma matéria que vossas excelências, que de excelências não tem nada, porque são desexcelentes em tudo que fazem, em tudo que dizem. E até aqueles que um dia foram excelentes em matéria jurídica, hoje se desexcelentizaram. A exceção honrosa do ministro André Mendonça, que eu quero deixar aqui claro, que não faz parte desta turma, mas é muito criticado pelos juristas de internet. Ah, todo mundo fala. Por que o André Mendonça não fala? Porque ele sabe que um verdadeiro jurista tem que cumprir a lei e não fazer a lei, porque isso é papel do legislador, e como juiz, ele tem que se manter em silêncio e falar somente nos autos. Não é porque os outros erram que o ministro André Mendonça tem que errar. Certo está ele. Ele tem que continuar sendo justo, honesto e conforme as leis, não conforme esses juristas de peso. Esses juristas a granel. Então, Flávio Dino, se eu sou um jurista de internet, você é um jurista a granel. Você é o maior jurista a granel do país. E quando o Dino citou a Bíblia, este demônio sem chifre, que é o ministro Alexandre de Moraes, ainda brincou, dizendo ao colega do MSTF, candidato, que o ministro é candidato a papa. Não, olha isso aí, olha isso aí. E às vezes jurista tem outras conotações. Por exemplo, quem pega dinheiro a juros ou empresta é jurista. Então, é preciso também levar com cuidado. As palavras em português são polissemânticas. Polissêmica, né? Exatamente, tem vários sentidos. E apenas para não deixar a Bíblia de fora, e quem empresta dinheiro a juros comete um pecado, né? Segundo o Antigo Testamento. Vossa Excelência é candidato a Papa. Eu percebo uma certa... tendência. Eles estão falando de processos criminais, em que as pessoas vão perder o bem mais valioso da vida delas, que é a liberdade. Só demônio pode brincar com o sagrado numa hora dessa. Só demônio pode brincar com o sagrado numa hora dessa. Aliás, ao Flávio Dino, ao Moraes, vocês deveriam prestar atenção, porque vocês são guardiões da Constituição e não da Bíblia, seus canalhas. E eu quero dizer também aqui uma mensagem ao Bento Carneiro, que falou em primeiro nesse vídeo aí. Porque se as palavras são polissemânticas, a sua imagem é polissignificativa também, é polissemântica. Porque essa sua colocação, ministra Carmen Lúcia, mais caberia ao personagem Bento Carneiro, do Chico Anísio, do que a uma ministra do STF. Carmen Lúcia, você se senta quantos anos no STF? Há quase 15 anos. 18 anos você se senta no plenário do STF à frente de Antônio Dias Toffoli. Antônio Dias Toffoli não tem uma pós, não tem um mestrado, não tem um doutorado. Foi conduzido ao cargo de ministro sem um livro, um artigo escrito, sem uma atividade de docência. Foi a chave de abertura da porta do inferno do fim do notável saber jurídico no STF. E você nunca disse isso a ele. Porque Antônio Dias Toffoli só pode ser jurista acaso viva de juros, porque ele nunca estudou direito e não pretende estudar. Ao longo desses 18 anos, 15, 18 anos, ele não buscou ser um jurista. E o STF não é um concurso para quem pode ser um grande jurista, mas é um laureamento de quem já é. Portanto, ministra Carmen Lúcia, e aliás,
vale dizer, a ministra Carmen Lúcia, ao lado de outro ministro que eu prefiro não citar o nome, dos 11 ministros do STF, é a única ministra ao lado deste, que eu prefiro não dizer o nome, que não aceita sequer pegar um elevador com pessoas que não sejam ministros no STF, que se sentem deuses. Então, ministra, se você se sente Deus, deusa, olhe-se no espelho. Eu garanto que isso passa. Eu garanto que isso passa. Jurista de internet, digo eu agora ao jurista a granel, jurista de balança, de peso, que é o Flávio Dino. É aquele que devota sua vida ao estudo do direito e não vai virar governador de um estado miserável para torná-lo mais miserável, como você fez com o Maranhão, entrar para o Senado, ir para uma carreira no governo federal, deixar de estudar direito e estar agora no STF. Porque eu garanto que você, jurista a granel, deixou de estudar direito, porque se você ainda fosse um jurista, você saberia que as imagens captadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, pasta da qual vossa jurisgranelescência era titular, saberia que teria que guardar essas imagens e entregar para a investigação, especialmente porque o seu número 1, o Capelli, era o interventor federal.